Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou sair um pouquinho do contexto de português e também vou trabalhar um pouco com matemática, porque matemática requer também um pouco de interpretação. Como disse, matemática tem um pouco de português. Se você não souber interpretar, você não sabe resolver os problemas e nem as operações. Então, uma coisa comum está aproximando-se o Enem e as pessoas precisam interpretar as sentenças matemáticas. Uma coisa comum, até de pessoas mesmo que faz o curso universitário, elas se atrapalham na hora de resolver as contas das 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu separo aqui uns exemplos aqui, né? Depois eu vou trabalhar com o quadro com vocês. Veja que eu coloquei aqui a conta. Na conta, nas 4 operações das contas, sempre na hora de resolver, se inicia do lado esquerdo. Esquerdo, nunca do direito, sempre do lado esquerdo. E outra coisa, na conta de subtração, quando tem um que toma emprestado ao vizinho, então vai ficar menos. Um exemplo, numa casa, se lá no início, se eu for resolver a conta que tem que resolver, né? Quando você for resolver, então lá eu vou dar um exemplo. No início da conta tiver 8 menos 9. Então esse 8 aí vai se transformar num número maior, porque ele vai tomar emprestado ao vizinho uma casa decimal. Se é 8, ele vai ficar 18. Então se o vizinho for 7, ele vai ficar 6, porque o 8 tomou emprestado uma casa e ficou 18. Então, muita gente se confunde isso na conta de subtração. Quando toma emprestado, o valor aumenta, como eu citei, e o vizinho diminui. Quando eu tiver um quadro, que no momento não deu ainda para explicar, então eu vou explicar mais detalhado essa aula de matemática. Hoje eu só estou dando umas dicas de como resolver problemas simples nas sentenças matemáticas do dia a dia. Problemas, é isso que pega muita gente. Às vezes é um problema simples, a pessoa, eu citei aqui, né, alguns exemplos básicos do dia a dia que a gente conversa, problemas que é para resolver no dia a dia. Eu coloquei assim: Maria é mais velha 8 anos do que Márcia. Então, a idade de Márcia é 30. Se Maria é 8 anos mais velha do que Márcia, então vai ser 38, porque vai juntar o 30 de Márcia mais os 8 anos de Maria, que no caso, uma é mais velha do que a outra. Então, de novo, se Maria é 8 anos, então Maria terá 38 anos, porque Márcia tem 30 e Maria é mais velha 8 anos. Então, pega esse 30 aí, soma mais 8, que dá 38. Então, Maria tem 38 e Márcia tem 30. Outro exemplo, que é comum no dia a dia. Paulo é mais novo 15 anos do que João. Então, Paulo, ele é mais novo do que João, e a idade de João é 60. Se a idade de João é 60 e Paulo é mais novo 15 anos, então vocês vão colocar 60 menos 15, que dá 45. Então, a idade de Paulo é 45, que ele é mais novo 15 anos. E a de João é 60. É um exemplo simples de sentença matemática, mas muita gente acaba se confundindo, se atrapalhando. Então, veja que eu citei, e nas próximas aulas nós teremos sim um quadro para explicar melhor você. Hoje eu só dei dicas de coisas comuns de sentenças matemáticas que as pessoas se atrapalham. Outro exemplo, lidar com dinheiro. Se eu estou com R$100
e eu vou à feira comprar o que eu quiser. E se eu gastei 70, quanto é que eu vou receber de troco? 30. Depois a gente vai dar dicas de como resolver contas com vírgula. Porque assim, português eu dou dicas, matemática realmente tem que ter um quadro para poder explicar melhor. Mas eu estou dando dicas de como resolver situações simples. Outro exemplo, José ganhou 180 doces, só que ele doou para alguém 120. Então, na hora de fazer a conta, 180 menos 120, dá 60 doces que ele doou. Veja que na conta de cima, você lidou aí na conta de cima, o probleminha com troco. Nesse exemplo que eu citei agora, doação. Como se você doou, você ficou com menos. Outra coisa também comum entre as pessoas é regra de 3 simples. Pega muita gente mesmo. E eu sempre converso, se alguém se atrapalha, regra de 3 simples, é simples. Um exemplo, se numa obra tem uns dias para trabalhar, se eu vou aumentar o número de trabalhadores, então esses dias vai ser menos, significa porque a obra vai adiantar. Se você colocou mais trabalhadores, então a obra vai ser em menos dias. Os trabalhadores vão trabalhar mais rápido e os dias vão diminuir. Tem gente que se atrapalha. Coloca trabalhadores, vai ser mais dias? Não. Se tem um exemplo, se tem lá 20 dias e eu vou aumentar o número de trabalhadores, os dias vai ser reduzidos. 15 dias, um exemplo. Então, na regra de 3, se aumenta a quantidade de trabalhadores, os dias da obra diminuem. Já no outro exemplo que eu coloquei aqui, das torneiras. Se eu tenho um tanque, e tem 2 torneiras, então, se essas 2 torneiras, vamos supor, dá 2 litros, vamos supor, 2 litros de água. Então, se eu aumentar a quantidade de torneiras, com certeza a quantidade de encher vai ser maior. É questão do volume. Então, se eu aumentar o número de torneiras, o tanque vai ficar com volume mais assim. O nível de água vai aumentar, eu quero dizer, né? Então, se eu aumento a quantidade de torneiras, o nível de água vai aumentar e não diminui, diferente da obra. A obra diminui os dias. No caso da torneira, o volume de água vai aumentar no tanque por causa do número de torneiras. Então, essas são as dicas. Se alguém quiser mais aula de regra de 3, sobre contas, se inscrevam no meu canal e coloquem aí o comentário. Veja, hoje eu dei uma aula simples de matemática com dicas. Caso alguém tiver dúvida, coloque no meu canal. Bye!